Olá pessoal, nessa videoaula nós estaremos trabalhando os dois tipos de transformações ou de fenômenos que podem ocorrer com a matéria, que são as transformações físicas e químicas da matéria. Começando pelas transformações físicas. As transformações ou fenômenos físicos, como também são chamados, são todas as transformações que vão promover mudanças apenas no aspecto, no formato ou no volume do material. No entanto, não há alteração na natureza do material, ou seja, a constituição química do material não foi alterada. Aqui eu tenho algumas situações que exemplificam as transformações físicas. Se eu pegar um papel e amassar o papel, fazendo dele uma bolinha, como a gente observa, né, a bolinha de papel amassado, ele continua sendo papel. O que mudou? Mudou o volume, o formato, o aspecto, né? Tá meio amassado, mas continua sendo papel. Não, a natureza química dele não foi alterada. A mesma coisa, o corte da madeira. O fato de cortarmos a madeira não muda a natureza química da madeira, ela continua sendo madeira. Vai modificar o seu formato e o seu volume apenas. Tá? E as mudanças de estado físico. As mudanças de estado físico já recebem esse nome porque correspondem a transformações físicas da matéria. Se eu tenho a água, por exemplo, na situação, água no estado sólido e ela sofre fusão, passando para o estado líquido, ela continua sendo água, não é? Ela apenas passou do estado sólido para o estado líquido, mas continua sendo constituído pela mesma molécula, a molécula de H2O. A mesma coisa se essa água sofre vaporização e passa para o estado gasoso. Ela continua sendo água, só que agora água no estado gasoso. E assim sucessivamente, a liquefação, a solidificação, a ressublimação. Então, todas as mudanças de estado físico correspondem às transformações físicas da matéria. A matéria vai passar de um estado físico para o outro, mas vai continuar sendo o mesmo material. Vai modificar o aspecto, mas continua sendo a mesma matéria, tá bom? Então, as transformações físicas, elas não promovem alteração na natureza do material. O material continua sendo o mesmo. O que vai mudar? O tamanho, o aspecto, o formato, o volume. Mas o material continua sendo o mesmo. Se eu cortar o papel, ele continua sendo papel, só que papel cortado. Se eu cortar um tecido para fazer roupa, continua sendo tecido, só que agora com volume reduzido, porque eu cortei, tá? Então, essas situações, cortar o papel, cortar o tecido, amassar o papel, cortar a madeira, as mudanças de estado físico, todas elas compreendem transformações físicas da matéria. Já as transformações químicas, elas vão mais além, tá? Elas promovem mudança na composição química dos materiais, formando novas substâncias que não existiam antes. Aí eu tenho como exemplos a produção do bolo, né? Se eu vou fabricar um bolo em casa, eu sei que eu vou misturar vários ingredientes, como o trigo, o leite, não é isso? Ovos, manteiga. E eu vou misturar todos esses ingredientes e depois eu vou colocar ali no forno. E eu vou observando que com o passar do tempo vai mudando o aspecto total desse material. Ele vai emitindo um cheiro diferente, né? O sabor, a textura vai ficar diferente. Então, isso são indícios que provam que ocorreu ali uma transformação química com a massa do bolo, tá? Para originar o bolo em si. A ferrugem, que surge nos materiais que apresentam ferro em sua composição. Você observa que quando o material enferruja, ele perde as suas propriedades, né? Modifica o aspecto, né? Ele se dissolve com facilidade, ele fica mais frágil. Tá? Então, a ferrugem que ocorre com os materiais, os compostos de ferro, também corresponde a um exemplo de transformação química. A queima, toda a queima da madeira, a queima da gasolina no motor do automóvel, correspondem também às transformações químicas. Bom? Como detectar, tá ali detectar, mas seria detectar uma transformação química. Geralmente,
há indícios que provam que ocorreu uma transformação química com o material. A mudança de cor, no caso do prego enferrujado, não é isso? De qualquer material feito de ferro que enferruja, a gente sabe que a ferrugem, que é o óxido de ferro, que se formou pela combinação do ferro com o gás oxigênio presente na atmosfera, numa reação química chamada de oxidação. Tá? Vai modificar a coloração, a ferrugem é meio que alaranjada. Vai ocorrer, né, também, pode ser indício aí de uma transformação química, a formação de chama. Como eu falei para vocês, toda queima é uma transformação química. A variação de temperatura, tá bom? A libertação de um gás, como por exemplo, se você pegar na sua casa e misturar vinagre e bicarbonato de sódio, que é bem comum a gente ter em casa, você observa que vai formar uma mistura efervescente. Por quê? Ocorre ali uma reação química, uma transformação química. A reação entre o vinagre, não é? O ácido acético que compõe o vinagre e o bicarbonato de sódio produz o gás carbônico, né? Que gera aquelas bolhas, aquele aspecto característico. A formação de um sólido, quando eu acrescento dois materiais líquidos e eles reagem entre si e formam um sólido. A libertação de cheiro, como eu falei para vocês, quando eu misturo os ingredientes da massa lá do bolo, não é? E coloco no forno, à medida que o bolo vai ficando pronto, ele vai liberando um cheiro diferenciado, um cheiro característico. A mesma coisa quando eu coloco, não é isso, o frango para assar, vai ter aí a libertação de um cheiro que indica que está ocorrendo uma transformação química naquele material, tá bom? Então, diferente das transformações físicas, na transformação ou no fenômeno químico, tá bom? A natureza do material vai ser totalmente alterada. O material vai sofrer uma transformação química originando novos materiais, novas substâncias. E geralmente as transformações ou fenômenos químicos são exemplificados através das reações químicas que a gente vai ver mais para frente, tá bom? Então espero que tenha entendido bem esses dois conceitos, a diferença entre transformação física e transformação química. Se acaso gostou, dê o seu like e participe sempre do nosso canal. Tchau, tchau e até a próxima!